Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos dar início a esse culto nessa manhã, louvando ao nosso Deus com os hinos, porque Ele é digno de todo louvor. Um bom dia para todos vocês aí também nos seus lares. Glória a Deus. Vamos. O hino 54. Aleluia. Glorifica a Deus, louve ao Senhor nesta manhã.
Glória a Deus. Aleluias. Louvemos ao Senhor com mais um hino, o hino 121. Glória a Deus. Aleluias. Então louvemos ao Senhor com o hino 274. E em seguida entraremos em oração.
Meus queridos irmãos e irmãs, estão todos juntos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Fale com Deus, apresente a tua oração, tenha fé que Deus vai te ouvir. Que nesta manhã, todos juntos, busquemos o nosso Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Altíssimo Deus e Pai querido, Senhor, mais uma vez se encontramos na Tua presença, Pai. Venha pela Tua misericórdia, perdoa nossos pecados, nossas fraquezas. Senhor, perdoa, Senhor, o que não fizemos que agradou o Senhor, ou aquilo que foi feito também, Senhor, e não te agradou. Pai eterno, que nesta manhã possa visitar, Senhor, os Teus servos que estão ali online, Senhor, assistindo a transmissão desse culto. Senhor, fala com eles também. Sim, meu Pai, fala com o Teu povo que está ouvindo a Tua palavra. Fala com as Tuas servas que estão clamando neste momento, talvez pelos seus lares, seus filhinhos, seus esposos, ou vice-versa, meu Pai. Visita o celeiro das Tuas filhas. Deus envia a providência nesta manhã. Senhor, Tu sabes o clamor do Teu servo, Tu conheces o choro, as lágrimas de cada um. Tu é o Deus Todo-Poderoso e nada pode ser impedido, nada pode impedir o Teu agir na vida da Tua igreja, na vida dos Teus filhos. Então que nesta manhã, meu Pai, não venha ser diferente. Então venha falar com o Teu povo, Pai, porque Tu és o fiel, Tu és o santo, Tu és o libertador do Teu povo. Mas fala, Pai, pela Tua misericórdia, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, meu Pai amado. Sim, Jesus, fala com o Teu povo. Senhor, vai visitando os enfermos, vai repreendendo toda a enfermidade nesta manhã, vai, Senhor, colocando por terra todo o mal. Senhor, restaura a saúde dos Teus filhos e das Tuas filhas. Senhor, não importa a enfermidade que seja, eu creio, meu Deus, na Tua cura, na Tua restauração. Então que hoje não seja diferente. Visita, Pai, vai ao encontro daquele que está ali numa UTI, entubado, está passando por essa enfermidade, essa Covid. O Senhor é aquele Deus que liberta, Senhor, que traz de volta a cura. Meu Deus, visita também aquele que está canceroso, que foi diagnosticado, meu Pai, e não acreditava, está ali, Senhor, em negação, mas o Senhor é aquele, Pai, que consola. Mas não é somente isso, o Senhor também é aquele que cura, que traz a Tua cura ao Teu povo, à Tua igreja. Meu Deus, então que nesta manhã, meu Deus, haja cura do Senhor, haja cura, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, vai repreendendo toda e qualquer tipo de enfermidade, porque nada é impossível ao Senhor. Espírito Santo de Deus, visita também, meu Pai, as criancinhas, Pai, que estão com câncer. Pai, quantas crianças, Pai, que ainda nem sabem o que é a vida, meu Pai, e já foram diagnosticadas com essa enfermidade tão maligna, Pai. Mas, meu Deus, nesta manhã ainda eu me coloco de joelhos na Tua presença, juntamente com Teus servos. Meu Deus, vai visitando essas crianças que estão passando por essa enfermidade. Crianças também que já são diagnosticadas com diabetes, Pai. É tão difícil, Pai, uma criança olhar e não poder comer um determinado doce. Ela chora porque ela quer aquele alimento, Pai, mas o Seu tratamento a proíbe, Senhor, de se alimentar. Pai, mas hoje, nesta manhã, eu não estou clamando a um Deus, Senhor, morto, como alguns acreditam. Eu estou clamando ao Deus vivo, ao meu Senhor Jesus, que morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou, está à direita do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, visita essas crianças, vai dando saúde a elas todas.
Oh, Pai amado, vai abrindo porta de emprego também nesta manhã para quem está desempregado, porque o Senhor é o Deus da vida. O Senhor é aquele, Senhor, eu creio que o Senhor compadece com o teu povo também, porque o Senhor conhece, Pai, a estrutura de cada um, a necessidade do teu povo. Então, oh, Senhor, visita hoje, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa o lar, Senhor, vai abençoando que teus servos tenham um pão de cada dia na sua mesa, para não só para eles, mas que eles tenham abundância, para também para repartir com aquele que não tenha. Sim, Jesus. Pai, visita também aqueles que estão viajando, que vão fazer viagem, que não estão bem. Pai, visita também o nosso ancião irmão Rodrigo, Pai. Eu não sei o que teu servo está passando, mas o Senhor é aquele que conhece, Pai, o teu servo. Visita, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vai fortalecendo ele na tua presença, vai dando força para ele, vai visitando a sua família, Pai, o seu trabalho. Senhor, vai repreendendo toda a tristeza, Pai, vai repreendendo a enfermidade na vida do teu servo, em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai amado, visita a tua igreja, meu Pai, nos 4 cantos desse globo terrestre. Visita os teus servos que levam a tua palavra. Sim, Jesus, os missionários que o Senhor tem levantado nessa terra. Senhor, abençoa eles, os seus familiares, os pastores que estão em outros países, Pai, deixar a sua pátria para fazer a tua vontade ali em outras nações. Oh, Jesus, não é fácil, às vezes há perseguição, uns são até, Senhor, já condenados à morte, porque estão anunciando a tua palavra. Então, meu Deus, se for da tua vontade, livra o teu filho, meu Pai, do laço do inimigo nesse dia de hoje. Espírito Santo de Deus, vai dando vitória ao teu povo, vai visitando a tua igreja. Pai, eu te peço, também envia a tua palavra nesta manhã para falar com a tua igreja, com o teu povo, por aquele que clama, Senhor, por uma resposta. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos aos avisos. Cultos presenciais. Aos domingos, às 10 da manhã e às 18h30. Às terças-feiras, às 14 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas. Sábado, às 10 da manhã. Culto com as irmãs. Mas é claro que todos estão convidados também para participar. E sábado, culto com os jovens, a partir agora desse sábado, dia 4, culto será a partir das 16 horas, mudou, tá, irmãos? Fique atento, o culto com os jovens mudou para as 16 horas, antes era às 20, aí mudou, às 16, ou seja, 4 horas da tarde. Venha participar, traga o seu filho, né? Dê um apoio para ele, em nome do Senhor Jesus. E o cultos online, de segunda a sábado, às 10, às 14 e às 20 horas. E também temos aos domingos, às 10 da manhã, às 14 e às 18h30. Glória a Deus. E também haverá unção no próximo domingo, agora dia 5, às 10 da manhã e às 18h30. É a unção para a Santa Ceia. É uma preparação antes que nossos irmãos fazem. E também haverá um culto, haverá também a unção no dia 7, na terça-feira. Oração todas as segundas-feiras, às 19 horas. Isso, das segundas-feiras, às 19 horas. E também teremos aulas de música, todos aos domingos. Só uma pausa aqui, eu quero fazer as orações. Irmão, participe das orações, é importante. Que tudo seja feito para a honra e a glória do nosso Deus. Voltando, aulas de músicas, todos os domingos, às 8 horas da manhã. Venha aprender a tocar um instrumento de orquestra, é importante. Assim, se você tem aquele desejo, aula gratuita, aproveita. E também haverá ensaio nesse domingo agora, dia 5, ensaio da orquestra. Será às 16 horas. E os músicos, os alunos que já estão no certo nível, que já conseguem tocar, por favor, venham sim.
Será uma honra, será uma bênção, e o nome de Deus será glorificado na vida de vocês. E a mesa do amor, os irmãos, aqueles que se sentirem, por gentileza, em nome do Senhor Jesus, continuem trazendo os alimentos não perecíveis e também produtos de higiene pessoal. Porque às vezes chega num lar, as coisas estão difíceis. Além do alimento, também tem ali um creme dental, um sabonete, enfim, né? Tudo isso é necessário, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. E também tem a nossa loja do Fundo Bíblico, loja.ccacristã.org.br. Você pode comprar um inário para músico, uma Bíblia. E tem o bairro do Limão. Estamos, em nome do Senhor Jesus, espero que dentro de 30 dias, se passar um pouquinho aí, no máximo 40 dias, finalizará aquela reforma ali daquela igreja do bairro do Limão, para que os nossos irmãos que moram ali na Zona Norte, Centro, até bairros próximos ali da Zona Oeste, ali próximo, Pirituba, Piqueri, possam estar ali também, congregando no bairro do Limão. Será uma bênção. Se os irmãos quiserem entrar em contato comigo, né, o irmão Cosmo, o irmão Saulo, ou até o irmão Rodrigo, quiser se juntar e fazer um mutirão ali para ajudar na limpeza, deixar, tudo arrumadinho, irmão, vai ser uma bênção de Deus. Tá bom? Esse é os avisos, né, Bruno? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino, antes de entrarmos na palavra? O hino 92.
fazer a leitura da palavra, meus irmãos que estão online, eu quero passar aqui os dados bancários da igreja. Nosso irmão Bruno já está colocando ali o banner na tela. Diz assim, ó, Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4, chave Pix, alfaville@ccacristã.org.br. Glória a Deus. Aleluia. Vamos nesse momento ler a palavra do nosso Deus. Se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 10. Glória a Deus. O Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, que tem o capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10. Que diz assim, como título, a ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. E eis que eu vou-lo tenho dito, hein? E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e com grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas para dar boas novas aos discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse, não temais, ide e dizei aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Essa palavra da ressurreição do Senhor. As mulheres ali, acho que ninguém lembrava das palavras dele que ele ia ressuscitar. Então, tudo acontece para o bem daqueles que esperam no Senhor. Ei, meu irmão, você está hoje aqui, você está glorificando a Deus aí na tua casa, você está glorificando a Deus, quem sabe, aí no seu trabalho, mas olha só, tudo isso é porque um dia você creu que o Senhor Jesus, ele ressuscitou, está sentado à direita do nosso Pai, e ele está vivo, e neste momento ele fala conosco, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, que ele falou que vou rogar ao Pai e enviará a vós, está conosco nesta manhã. Então dê glória a Deus, glorifique o Deus Altíssimo, porque Ele está convosco nessa terra, uma promessa dele, eis que não vos deixarei órfão, glória a Deus. E elas esqueceram que o Senhor Jesus já tinha falado, eis que ao terceiro dia ressuscitarei.
E só que elas foram ali, sabe, aquele desespero de até o sepulcro, sabe, assim, tipo, para ir lá perto do mestre, é como que não estivesse acreditando o que aconteceu com o Senhor. Mas elas foram até lá. Só que antes dela chegar, a Bíblia diz que desceu um anjo. O anjo veio visitar. Quem sabe nesta manhã, hein, igreja, o anjo já está visitando vocês aí. O anjo do Senhor é o anjo que o Senhor manda para levar mensagem. Quem sabe ele já está hoje aí, ó, trazendo uma mensagem, levando uma providência. Porque o anjo, ele não vem em vão, ele vem trazer, o anjo, 3 coisas ele vem fazer. Ou o anjo ele vem para guerrear, o anjo ele vem para trazer uma providência, ou o anjo do Senhor ele vem falar, ele vem trazer uma mensagem de Deus. É claro que são características de anjos diferentes, mas nesse dia aqui, esse anjo ele veio trazer boas novas àquelas mulheres, aos seus discípulos. Ei, irmão, o anjo do Senhor está trazendo boas novas nesta manhã, não sou eu não. O anjo do Senhor, eu creio que ele vai visitar vocês aí, eu creio que ele já está visitando, ele está visitando, seu parente está lá na UTI, eu creio que o anjo do Senhor está a servir, meu Deus, a seu favor. Eu creio que o anjo do meu Senhor está indo na sua frente, preparando porta de emprego, providenciando, sabe, o que você precisa. O meu Deus da providência nesta manhã está aqui, igreja. Aleluia, glória a Deus, está convosco aí, meus queridos irmãos e irmãs, servos de Deus, está convosco aí também o anjo do Senhor. E ele chega ali e vai remover aquela pedra. O anjo remove a pedra, a Bíblia diz que os soldados, os guardas ali que ficaram, né, que os guardas foram colocados ali para que eles com medo, talvez ninguém parou para pensar, né, por que tinha guarda? Guardando o sepulcro do Senhor, e não os demais. Sabe por quê? Que os judeus, os fariseus, não eram bobos, pensaram assim, olha, ele havia falando entre eles aí, ensinando o povo, que no 3º dia ele ia ressuscitar. Aí um disseram assim, será que isso é verdade mesmo? Vai lá, põe os guardas lá na porta, lá perto da pedra, onde ele foi colocado, para que ninguém apareça nem um engraçadinho lá para querer roubar o corpo dele e dizer que ele ressuscitou. Olha a mente do homem que não tem fé, eram religiosos, homens detentores do conhecimento das profecias, mas que por um momento ficaram cegos. É como Isaías disse, vocês ou têm ouvidos, mas não ouvirão, têm olhos, mas não enxergarão, e os seus corações duros. Assim estava acontecendo com esses homens, com esses religiosos. Tinham conhecimento das escrituras, tinham conhecimento das profecias, porque foi eles mesmos que foram consultados, porque quando o rei lá Herodes, ele descobre, quando ele percebeu que ele tinha sido enganado, aí ele, pelos magos lá, pelos homens do Oriente, pelos aqueles magos do Oriente, ele foi enganado, que no tempo determinado que eles tinham se ajustado ali, não veio, então ele chamou, você falou assim, como que é esse negócio desse nascimento? Aí falou, olha, chegou eles lá e falou, olha, está escrito que tu, Belém, não é das menores da cidade de Judá, porque de ti sairá. Então eles sabiam daquela profecia, eles tinham que ter entendido, foi, opa, calma, esse pode ser um sinal do Messias nascendo, ele está chegando à terra, mas não, eles venderam, alguns homens, alguns religiosos venderam a um rei ímpio, que não conhecia Deus, fingia que agradava os judeus apenas para se manter no poder, para não criar uma confusão. Vocês estão entendendo um pouco da história, meu irmão, que acontece às vezes? Quantas pessoas, infelizmente, religiosas, se vende, permite ser enganado, sabendo estar sendo enganado, porque não crê nas coisas de Deus, e está dentro da igreja, infelizmente ainda está na igreja, participa, mas parece que não está sem entendimento, mas que hoje, em nome do Senhor Jesus, seja repreendido toda confusão no nome do Senhor Jesus. Irmão, venha entender a palavra de Deus. Entenda, meu irmão, que a profecia do Senhor não é meramente do homem. A profecia é algo revelado pelo Espírito de Deus. Ele revela aos seus profetas. E a maior profecia é essa aqui, ó, as escrituras sagradas. Mas fique sabendo também que o meu Deus, ele toma quem ele quiser no espírito de profecia para falar com a igreja, para falar no particular de cada um, porque esse é o Deus que nós conhecemos.
O que o homem desconhece, que o homem não entende, não tem problema. O meu Deus, ele não vai deixar de ser Deus. Ele não vai deixar de falar como ele quer, porque alguns não entendem. Não é assim. Ah, meu irmão, eu não acredito, irmão Cosmo, que esse negócio de profecia, pois é, infelizmente você não acredita, então vai ler mais Bíblia, vai se aproximar do Senhor Jesus, dobra o teu joelho na madrugada. Se não pode orar de madrugada porque você trabalha, então ora, dobra teu joelho no teu lar, sabe, fecha o teu aposento ali, fale com Deus, porque o meu Deus vai se revelar para você. Se você faz prova de Deus. Se você acha que o meu Deus não se revela, faz prova de Deus. Faz. Não importa o horário que você for orar, meu irmão. Irmão, não importa o horário que você vai orar. Apenas dobre teu joelho. Se não der para dobrar o joelho, ore em pé também, que o meu Deus vai falar contigo. O meu Deus é o Deus que se revela no sobrenatural também. Enfim, aí chegou os judeus, colocou aqueles guardas ali para falar assim, antes que venha aquele discípulo, aqueles seguidores dele, e roube o seu corpo e vão sair espalhando por aí dizendo que ele ressuscitou. O meu Deus está acima. A palavra do meu Deus diz que os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, que os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. Então o meu Deus ali já envia logo que um anjo. Não era o Senhor Jesus que tira aquela pedra, não, o anjo. A Bíblia diz que o anjo desceu na aparência de relâmpago, olha que coisa, deve ser assustadora, e com as vestes brancas, as vestes eram brancas como a neve, e os guardas com medo dele ficaram pasmos, assombrados, como mortos. Imagina como mortos, ficaram mudos, silêncio, ficaram ali, estatados ali. Eu não sei se esses guardas caíram pelo chão, mas a Bíblia diz assim, ele olhou para as mulheres, ele nem ligou para os guardas, que eram homens incrédulos, né? Eram incrédulos. Aprenda uma coisa nesta manhã, igreja. Deus não tem compromisso com incredulidade. Aquelas mulheres que estavam ali na fé, elas foram para ver o Senhor Jesus. O anjo virou para elas e disse, não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. E elas foram ver ele crucificado ainda. Será que meu Senhor ainda está aqui? Não, aí ele falou assim, ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia, ou seja, onde ele jazia, estava morto. Mas o meu Senhor ressuscitou. Glória a Deus. Então, meu irmão, creia que meu Jesus, ele já ressuscitou, está à direita do nosso Deus Todo-Poderoso, está amando de Deus, ele está ali intercedendo por mim e por você. O Espírito Santo de Deus, que é o outro Consolador, que é uma promessa também, ele desceu, ele está sobre a terra, está sobre você. A Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis, ele nos ajuda em oração junto ao Pai, intercedendo por mim e por você. Então, igreja, creia, glorifique a Deus, porque meu Deus é o Deus que te visita nesta manhã. Aleluia, glória a Deus. E eles ficaram ali, e a Bíblia diz que quando elas indo elas para dar boas novas ao discípulo, eis que Jesus lhes sai ao encontro. Olha, elas nem tinham ido, elas estavam indo, mas o Senhor Jesus apareceu para ela e disse, eu vos saúdo. E ela chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Vai uma resposta agora aí, para aquele incrédulo, que eu já vi alguém dizendo assim, que Jesus, ele não veio como homem, ele veio como espírito, pois é uma mentira. O meu Senhor Jesus, ele veio como homem, tanto que ele mesmo ele falava de si mesmo, eu sou o filho do homem. E aqui diz que quando ele ressuscitou, ele não veio, o espírito dele ficou vagando pela terra, como alguns aí incrédulos acreditam, que Jesus era apenas um espírito que sondava. Não, Jesus ele veio como homem. E a Bíblia diz aqui, olha só, e quando Jesus saúda elas chegando, abraçaram os seus pés. Ninguém abraça espírito, porque não tem como apalpar. A Bíblia diz que elas abraçaram os seus pés e o adoraram, porque elas creram no Jesus ressurreto. Então, para aquele incrédulo que não crê que meu Jesus veio como homem, está aí para vocês, porque a Bíblia diz que ele ressuscitou. Glória a Deus. Sabe uma coisa, eu vou acrescentar para o teu conhecimento, o meu Senhor Jesus, ele veio como 100% homem e 100% espírito. Guarda essa para vocês, para aqueles que duvidam das Escrituras Sagradas. E ele diz assim, não temais, ide e dizer aos meus irmãos que vão
a Galileia e lá me verão. Então não temas, igreja, porque meu Deus é contigo nesta manhã. Tenha fé em Deus, que o meu Deus é o Deus de providência. Se for para enviar anjo, olha só, Deus é quem enviou o anjo para provar para o homem, que nem guarda, nem ninguém interferir nos planos de Deus. O homem eles tinham ali criado, eles bolaram ali um plano para falar que ninguém ia colocar a mão naquele corpo achando que era mentira. Fique tranquilo, o plano dos homens que está contra a vontade de Deus na tua vida cai por terra hoje, porque o meu Deus diz aqui, ele envia anjo, ele enviou um anjo e ninguém ali pôs a mão em nada, ficaram pasmos de medo como morto, é assim a palavra de Deus fala. Deus seja louvado, glória a Deus. Juntos vamos agradecer ao Senhor nesta manhã. Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus Altíssimo e Pai querido, Pai, te damos graças por mais um culto, pela uma palavra que o Senhor mandasse nesta manhã, onde ali os homens, os judeus ali, Pai, religiosos, acreditavam que o nosso Senhor Jesus não ia ressuscitar. Eles acreditavam que era mentira, eles achando que os discípulos, seguidores do mestre, iam roubar o corpo, e então contrataram guardas e colocaram do lado do sepulcro para evitar que o corpo fosse roubado. Esse era o pensamento do homem, mas a tua palavra está acima de tudo isso, e o Senhor envia um anjo, Pai, o Senhor enviou ali um anjo, e aquele anjo removeu aquela pedra, e o nosso Senhor Jesus, ele passou por ela, porque ele veio como 100% homem, também 100% espírito, e ali ele se revela aquelas duas mulheres, Pai, e elas ali o adoraram, abraçaram os seus pés, o adorando, porque estava vendo o seu mestre. Meu Deus, que nesta manhã, eu creio que se for para enviar um anjo, Senhor, para saudar o teu povo, para trazer a vitória, boas novas, Senhor, porque o Senhor é fiel nas tuas promessas. Sim, Jesus, meu Deus, despede o teu povo em paz, abençoa os teus servos e as tuas servas que estão em seus lares, Senhor, assistindo essa transmissão, ouvindo a tua palavra, onde hinos forem entoados no teu nome. Sim, meu Deus, tudo para a sua honra e a sua glória, Pai, tudo para a honra e a glória do teu santo nome, meu Senhor, que é bendito e reina para todo sempre. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino para encerrar. O hino 368.
Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do nosso Deus nesta manhã por mais um culto realizado. Que seja abençoado todos que participaram desse culto, Deus visitando o lar de vocês, em nome do Senhor Jesus, visitando aqueles que clamaram, que crê na oração e crê na palavra de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. E o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos também os nossos devedores, e não nos induza à tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu, Pai, é o reino, a glória e o poder. Amém. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com essa igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém.